Oi, gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo hoje eu vou fazer uns replantes de algumas bonitinhas que chegaram aqui pra mim. Chegaram ontem, gente, chegaram umas 3 caixinhas da felicidade e eu tenho que plantar essas bonitas. Resolvi gravar esse vídeo dando algumas dicas de como eu faço quando chega suculentas pra mim que eu comprei pela internet. Porque muita gente compra e tem dúvida, muita gente deixa na sombra as bichinhas quando chega, rega demais, rega de menos. Então, eu vou dar algumas diquinhas aqui, gente. Vou identificar elas para vocês. Essa aqui é muito bonitinha, é uma Mexican Snowball. Essa bonitinha aqui, ó. Ela tem umas folhinhas marcadas, uma plantinha que não custou caro, gente. Essa aqui eu tava doida nela. Acabei comprando 2 mudas, veio de lugares diferentes. Essa aqui é a Abundante Rose. Olha só que bonitinha. Abundante Rose. Veio essa aqui que eu não gostei muito do nome dela, mas a planta em si é muito bonita. É a Night Demo. Olha só que bonitinha. Eu acho que é uma agavode essa, gente. Tá como Echeveria, ó. Echeveria Night Demo. Muito linda. Tem uma aqui que eu tinha ela e perdi, é uma agavode subalpina. E ela tava com precinho bom, então eu comprei 2 mudinhas. Essa é uma agavode subalpina, muito linda. Ela tem um espinzinho, gente, literalmente na ponta. É uma das características da agavode é ter esses espinzinhos na ponta. Muito fofa. Esse aqui, gente, aqui já vai a primeira dica que eu vou dar. Todas suculentas é necessário hidratar quando chega? Não, só se tiver desidratada. Essa aqui eu deixei ela na água, chegou ontem à noite, eu tirei hoje de manhã. Esse aqui é um cedo multiceps, ele chegou bem murchinho, bem desidratado. Nesse caso, sim, você coloca para dar uma hidratadinha, depois você planta e faz uma rega leve, gente. O segredo, um dos segredos é esse. Quando você replantar suas plantinhas, faça uma rega leve, não encharca aquele substrato demais. E de repente ela vem, pega um sol muito forte, aí lascou. Ela vai cozinhar ali. Faz uma rega leve. O segredo é esse. Se o substrato já tiver, que às vezes a gente vai plantar, né? O substrato tá bem úmido. Nem é necessário você regar. Você planta, espera uns 3, 4 dias, aí você faz uma rega leve. Nada de encharcar demais, tá? Quando encharca demais, o sol também. Não é legal com uma plantinha que você acabou de replantar, você bota ela no sol esturricando, não. Deixa no solzinho mais ameno, sol da manhã. Se tiver proteção de sombrite, é o ideal para adaptar plantas que você acabou de comprar. Entendeu? Num cantinho assim que bate o sol, sim, o sol é essencial, principalmente se ela chegar meio choladinha, gente. O sol é essencial para que ela se recupere, volte a compactar, ficar mais fechadinha, mais bonita, mais colorida. Se você já pega a bichinha e bota lá no lugar de sombra, aí lascou. Elas aguentam, mesmo estiolada, elas aguentam o sol fraco. Bota num lugarzinho lá que pega umas 3 horinhas de sol e você vai aumentando de acordo que ela vai se recuperando. Não é necessário que você hidrate todas as plantas, igual esse aqui, é bem gordinho, ó. Esse aqui, ó, bem bonitinho também, gente. Esse aqui é o Bleed Ben. Ó, eu acho que é um paquifito esse daqui, ó. Muito gordinho. Eu achei ele muito bonitinho. Essa planta tá totalmente hidratada. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou plantar e vou regar, fazer uma rega bem leve, já deixar no lugar que pega um solzinho, que ela vai ficar bem, vai continuar evoluindo, colorindo, se desenvolvendo. E eu só hidrato planta, gente, quando chega bem desidratado. Esse aqui é um cedoátomo. Eu tenho do comum aqui, gente. Esse aqui é o variegata. Então, eu achei esse variegatinho e comprei. Ele chegou meio judiadinho. Eu também já vou plantar, já vou regar e deixar ele num lugarzinho que ele vai pegar um solzinho da manhã, um ambiente que não pega um sol tão forte. Porque quando você planta, faz uma rega muito pesada e deixa no sol muito quente, elas vão fungar. Então, o segredo é esse. E esse aqui é um outro cedozinho. Esse aqui eu acabei perdendo o ID aqui, mas faz tempo que eu queria esse cedozinho. Ele parece
uma crássula, mas esse veio como cedo. Essa bonitinha aqui são Púrpura Delight. Ó, muito linda. Muita gente confunde com o Snow White, mas realmente são diferentes, tá? Ó, eu tenho a Snow White aqui, que eu acabei de replantar também, ó. Minha Snow White, eu fiz poda nela. E essa é uma Púrpura Delight. As folhas da Snow White, ela é bem mais grossinha, gente. E a Snow White, ela não é tão rosa também. Essa Purple Delight, ela não é tão rosa. E essa aqui já fica muito rosa. Eu replantei essa bonita aqui, deixei ela aqui no cantinho. E eu vou replantar essa também. Também não acho necessário hidratar essa planta antes de plantar. É, é assim, benéfico? Sim, se você quer. Às vezes é legal você colocar um pouquinho de água oxigenada de farmácia, aquela 10 volume. É interessante, sim, mas é extremamente necessário? Não, não é extremamente necessário, tá? Isso aí vai se você quer fazer ou não. Geralmente eu só hidrato as que vem bem desidratadinha. Que há um tempo que eu queria essa bonitinha aqui, ó. É a Idol Fisher. Ela tem um tom meio salmão, meio rosa. Eu acho bonitinha essa. Aqui, gente, há um tempo eu tava vendendo muda de Scarlet, tinha no catálogo, né? Pote 11, muda com colônia, coisa mais linda. E eu fiquei sem nenhuma pra mim. E essa plantinha ultimamente vem sendo difícil, né, de encontrar. Aí eu achei essas mudinhas, tava com precinho até razoável, porque as não foi tão baratinhas, né? E acabei comprando, porque eu quero reproduzir essa planta aqui. Então eu vou plantar ela para daqui a um tempo fazer poda para tentar reproduzir essa bonita aqui, porque é uma plantinha que ultimamente não está sendo tão fácil de encontrar. E também não acho necessário hidratar elas para plantar. Eu só vou plantar e regar, fazer aquela rega leve, gente. Já falo um pouquinho do meu substrato. E chegaram umas bonitas aqui. Essa aqui é a Faraó. Gente, há um tempo que eu estava atrás dessa planta. Essa aqui veio das suculentas da Cleusa. Eu vou deixar que eu sempre troco o nome do canal dela, né? A Cleusa também vende plantinhas, ela é lá de Minas. E uma outra também, que fazia um tempo que eu estava atrás dela e muita gente me procura dessa planta. É a Mini Paraguaiense. Também veio dela. Essa bonitinha aqui também vou replantar. E essa aqui também, gente, é uma gibiflora, coisa mais linda, que é a Black Swan, ou cisne negro ou Black Swan, né? E essa outra aqui que é uma Plutus. Essa daqui, ó, vem bem bonita também, vem no corte. A planta fica com uma cor maravilhosa, gente. E tem outra bonita aqui também, que essa aqui eu já tenho uma, mas é uma planta que eu acho ela tão maravilhosa, gente, que é a Ink Lady. Essa planta é muito linda. E eu resolvi comprar mais uma pra mim. É uma gibiflora essa daqui. Ela solta carúnculo e fica com a cor metalizada, coisa linda essa planta. E a Cleusa me mandou mais uma mudinha de faraó de brinde, gente, ó. E eu queria muito, muito essa planta. E é difícil de encontrar, não é todo mundo que tem essa planta para venda. Ó, e ela é uma variegata, gibiflora variegata. Muito linda essa planta. E aí eu vou plantar essas bonitinhas aqui, gente. A minha paraguaiense, daqui a um tempo eu pretendo fazer poda nela para reproduzir, né? Vou deixar ela dar uma recuperadinha e depois eu faço uma poda nela. Olha só que bonitinha. E é isso, eu vou plantar agora minhas bonitas e depois eu mostro tudo pra vocês. Já separei alguns vasinhos aqui. Ah, isso aqui, gente, ó, eu fiz muda dessa bonitinha recente, ó. Nem tirei da mesa, que é meu cantinho da bagunça. E olha só que bonitinha, coisa mais linda. Ela pega muito fácil essa... É uma portulaca, né? Que tem pelinhos. Muito lindinha, eu acho lindinha a florzinha dela. Eu quero muito dessa plantinha aqui ainda, então eu vou reproduzir ela bastante. Olha só. E as portulacas sempre tem que fazer mudinhas mesmo, gente. É uma plantinha muito linda essa daqui, vale muito a pena. Aqui também foi que eu fiz replante recente. Esse é o meu avocado cream. Olha, também tá tudo sem raiz. Tava já precisando. Tem hora que não tem jeito, gente. Tem que dar uma renovada nas plantinhas. Aqui eu podei a minha gibiflora bibi. Tava bem com um caule bem longo. Ela é muito bonitinha essa daqui. E a quindine, gente, que essa planta é uma plantinha lenta, meu Deus do céu.
Tenho ela que há muitos anos, agora que eu consegui fazer muda dela. Eu consegui fazer 2 mudinhas dela. Mas nunca tive ela bem babadas, assim, que a quindinha, ela fica muito cheia de verrugas, né? Muito linda. Mas é uma planta que eu acho meio difícil. E aqui montei mais um vasinho de superbo, que eu replantei os que estavam lá no jardim. E coloquei aqui, ó. Tá tudo sem raiz. Então é isso. Eu vou replantar essas bonitas aqui. Esses vasinhos aqui, ó, que tem um tamanho ótimo, gente. Esses vasinhos para esse tipo aqui, ó, de Echeveria, olha só. Fica um tamanho bom. Se quiser colocar um pouquinho de drenagem, ok. Se não, ultimamente eu não vendo fundo, gente. O vasinho é pequeno assim, eu não coloco drenagem, não. Porque aí logo em seguida você vai ter que replantar por causa que tem pouco substrato, então eu já deixo, já procuro controlar mais nas regas. É lógico que uma planta que vai ficar no tempo, você vai ter que repensar, né? Que ela vai pegar bastante chuva, ela vai, né, na época de chuva, então tem que ter uma certa drenagem, um certo cuidado. Outra dica que muita gente comete o erro. Além de usar um vaso de barro, que já compete muito com a umidade da planta, ainda coloca um substrato mega drenável, cheio de perlita, casca de arroz, carvão. Gente, a planta não vai desenvolver. E principalmente se ela estiver no sol pleno. Aí que a bichinha não vai crescer de jeito nenhum. Porque ela precisa, assim, gente, de uma certa umidade para ela poder se desenvolver. Senão ela não vai para frente. Vai ficar aquela plantinha sempre mirradinha, sempre pequenininha. Não vai dar muda, não vai se desenvolver. Então, você rever aí o tipo de substrato que você está usando. Se as suas plantinhas não estão se desenvolvendo, tá? E adubação, muita gente fala não usa adubo. Ok, se você quer aquela planta bem compacta, colorida, estressada, ok, mas se você quer que ela evolua, que ela dê mudinha, é interessante sim fazer uma adubação para que ela se desenvolva, né? E o substrato, o certo aí é você trocar pelo menos a cada 2 anos. Depende da sua manutenção aí. Se você faz uma adubação nesse intervalo, elas podem ser replantadas a cada 2 anos. Tem plantinha que tem até mais de 2 anos sem replante. E elas estão bonitinhas. Você vai vendo. Porque elas pedem. Quando a plantinha está precisando de nutriente, de substrato, elas começam a ficar elas não crescem mais, fica aquela planta perdendo folha, secando folha, pescoçuda, não fica bonita. Você olha assim, ela não tá bonita. Então a suculenta tem sim o seu tempo que você tem que fazer manutenção, como tudo, gente. Orquídeas, folhagens, tudo você tem que replantar de vez em quando. E muita gente também esquece que elas precisam de comidinha. A comida é o que? O adubo, gente. Tem vários tipos de adubo, né? Basacote, osmocote. Só usar a formulação correta para a suculenta, tá bem? E é isso. E eu vou replantar minhas bonitas aqui. O meu substrato, eu já te falei, né? Que ultimamente eu venho preparando ele, gente, de uma forma não muito drenável. E para a gibiflora, eu prefiro fazer um substrato mais pesado, porque elas precisam de mais umidade, sim. A gibiflora, quando você planta, principalmente um vaso menor e um substrato que está muito seco, aí ela não fica bonita. Ela começa, perde muita folha, fica pescoçuda rápido e não fica aquela planta repolhuda, não cresce, não fica bonita. Então, o substrato aí, gente, aquele muito drenável também não é legal para sua planta. E esse aqui, gente, é o Sempervivo calcário. O Sempervivo é plantas de fácil cultivo? Para a grande maioria não, gente, mas para muita gente eles conseguem multiplicar e fica plantas que rendem bastante. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade com Sempervivo, mas eu acho maravilhoso. Esse aqui, toda vez chega, acaba, eu fico sem. Dessa vez eu peguei um para mim. Esse aqui é meu e ninguém tasca. E tem do catálogo ainda, gente, esse bonitinho. E eles estão numa fase que eles estão dando mudinhas, né? Então, eles estão em pleno desenvolvimento. E é uma planta muito linda. E talvez eu não replante, eu só coloco ele num cachipozinho, porque ele tá tão bem aqui, ó. Acho que eu vou colocar só num cachipó um vasinho de barro, esse bonitinho aqui.
E é isso. E assim, você tem que se apegar quando a pessoa fala é de difícil cultivo, mas às vezes é difícil para mim, para você, e você vai conseguir que ela evolua bem aí no seu cultivo. Isso depende, né? Porque tem muitas plantinhas aqui que eu tinha dificuldade, como a Albert Bines. Eu não conseguia cultivar de jeito nenhum. Depois que eu passei ela a cultivar no tempo, eu consigo cultivar. Ela tá indo bem por aqui. A Melaco também sempre despetalava. Depois que eu pus ela no tempo, vai que vai. Croma também sempre despetalava. E assim, algumas plantinhas são mais difíceis pra gente, sim, mas pode ser fácil para você. Eu não faço é assim. Eu primeiro tiro as minhas conclusões. Tem plantas aqui que eu realmente deixei de cultivar. Uma foi essa aqui, ó. Veio de brinde essa aqui para mim, que é a Paiden de Frios. Na verdade, isso aqui é um híbrido, né? Nem a Paiden de Frios. E ela toda vez eu perdia, toda vez eu perdi, então eu meio que desisti dela. Porque é uma planta muito difícil para mim. Mas tem muita gente que consegue formar bacias dessa planta. Então, isso é relativo, né? É, então, eu não me apego muito a isso. Primeiro, eu testo no meu cultivo, vou ver como ela vai se desenvolver, para depois eu ver se é realmente difícil ou se não vai dar mesmo, né? E é isso, gente. Eu vou agora replantar todas elas e eu mostro aqui para vocês depois, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E meu tempo hoje está meio corrido por aqui. E aqui, gente, terminei o replante. Tive que sair de lá, que o sol lá tava já batendo bem forte. E aí eu plantei a Purple Delight aqui. Fiz uma boa drenagem nesse vasinho, tá? Porque a plantinha tá em colônia, mas não tá tão grande assim, né, a muda. E é uma lata muito funda. Então aqui eu fiz uma boa drenagem, tá? Eu usei isopor mesmo. Ó, espero que ela se desenvolva lindamente aqui. Esse ceduzinho Multiceps eu plantei na latinha. Não, eu queria, na verdade, um vasinho desse aqui, ó, mas todo já tinha acabado, né? Eu comprei mais desses vasinhos, tá para chegar. Eu gostei. É que é o tamanho ideal para pôr plantinhas assim, pequenas, né? E aí eu coloquei nessa latinha. Esse ceduzinho, gente, é enjoado. Ele não gosta de muito sol, não gosta que fica muito tempo sem rega, ele sente muito. Então é uma plantinha de difícil cultivo. Eu já tive ele bem bonitinho, mas acabei perdendo. Vamos ver como que ele vai agora. E aqui, aí eu replantei. Eu plantei no vasinho, não desfiz o torrão, o sempervivo calcário. Olha que coisa mais linda esse sempervivo, né, gente? E completei com pouco substrato aqui. Vamos ver como ele vai se desenvolver. Aqui eu replantei essa aqui, que fazia um tempo que eu queria mudar ela de vaso, gente. É o meu híbrido de querência. Olha que coisinha mais fofa, gente, mais gordinha, mais bonitinha. E é uma plantinha de porte pequeno, essa daqui. E tem essa aqui que eu comprei como mini fantome há um tempo já. E eu pus nessa xicrinha aqui quebrada e eu pus esse cedozinho para ele cobrir, porque esse cedo Atomy, esse é o comum. Ele não demora de desenvolver. E aí eu plantei o variegata aqui, ó. Vamos ver como que ele vai se desenvolver, gente. Para cobrir esse vasinho quebrado aqui. Então essa veio como mini fantome. Só que para mim parece muito a Gilva africana que eu tenho aqui já, né? Mas vamos ver se é diferente. E aqui eu plantei a peone nesse ursinho fofo, coisa mais bonitinha. Eu tinha dois desse vasinho. Eu tinha posto uma plantinha que não estava indo muito bem. Essa aqui, gente, eu não sei o ID dela. Ela veio uma roseta assim, bem compridona. Eu podei. O caule já tá vindo mudinha e eu plantei essa daqui. Vamos ver. Aqui eu plantei mais uma mudinha de redicota das que veio. Eu peguei mais uma mudinha para mim, que essa planta é muito linda. E essa aqui faz dias que eu plantei ela, tá se recuperando ainda. E essa aqui é a mochicã, gente. Essa plantinha eu já tive ela aqui, até tem uma mudinha, mas é uma planta que não se desenvolve. A que eu tenho aqui não tá tão colorida, essa tá muito colorida. Olha, essa é a mochicã. Nome diferente também, né? E tem essa aqui, ó, que é em coloninha também, muito bonitinha. Eu plantei nesses vasinhos. Ó, fiz uma rega leve, não reguei muito. É a Butterfly
Cutis. Ai, é um nome difícil esse. Eu gosto porque assim, ela é rosetinha pequenininha mesmo. Parece a Pink Berry, né? Mas não é. Diferente. Então essas foram. Ah, e tem a Graptoveria tip. Ó, Graptoveria tip, que forma essa coloninha também, bem bonitinha. Vamos ver como que vai se desenvolver. Ah, gente, esse trevozinho eu trouxe de Olambra, de um dos fornecedores, ó. Eu achei ele bem bonitinho, muito variegata. Esse aqui, quem quiser, pode encomendar, mas eu achei uma plantinha que não foi baratinha. Essa daqui. Aí eu replantei ela nesse vaso 15. Ó, bem variegata, coisa mais bonitinha. É um trevozinho, né? Um oxalis, né, que fala. E aqui, eu plantei essas bonitas aqui. Montei um arranjinho. Eu gosto de montar arranjo, gente, que imagina arrumar vaso para todas essas plantinhas. Misericórdia, era muito vaso. A Hero Fisher, é a Mexican Snowball. Essa é a Love Me. Olha que bonitinha a Love Me. Ela fica bem rosa, essa plantinha aqui, gente. A Racone. Essa eu perdi. E eu coloquei uma mudinha de cedo aqui pra ver. E foi nesse vasinho, não, foi no outro, que eu coloquei uma mudinha do átomo. E aqui... E aqui ficou essas bonitas, né? Ó. Quando a gente planta, fica meio bagunçadinho, né? Eu coloquei as duas Abundante Rose aqui. A Night Demon e uma subalpina. E uma mudinha do Ceduátum aqui, variegata. Espero que se desenvolva lindamente, né? Essas bonitas aqui. E aí elas vão ficar aqui, gente, que aqui bate o sol mais da manhã e bate o sol da tarde aqui, mas um sol mais fraco. Então, nesse canto aqui, ela se adapta bem. Meu Deus do céu. E esse ceduzinho eu coloquei nesse vasinho de abacaxi, que eu fiz ele há muito tempo, gente, ó. Vasinho de cimento. Daqui uns dias espero que ele esteja mais bonitinho. E a mini paraguaiense eu coloquei aqui, um vasinho de plástico mesmo. Eu vou esperar ela dar uma recuperadinha, né? E depois eu vou vir podando ela. Ó, depois eu vou podar ela. Esperar ela se recuperar um pouco. E aqui eu plantei a Black Swan. Tudo vaso 15 eu coloquei. Já é umas mudas com tamanho bom. Poderia colocar num vaso 11, tá? Mas como eu vou ter um bom controle aqui de rega, assim, aí eu já preferi colocar num vaso 15 mesmo. Esse aqui eu plantei num vasinho 11, que é o Aiônio Cherry. Bonitinho esse Aiônio, gente, muito lindo. E aqui a Plutus. Ó, ela tá sem raiz, daqui uns dias ela se recupera melhor. Essas aqui eu não reguei, só coloquei mesmo no vaso. Vou esperar um pouquinho para regar. Essas que já tava com raiz, eu já reguei. Ó, essa aqui é a Pink Lady. Gente, essa planta fica muito linda. E a Faraó. E essa aqui, ó, tava... Nossa, muito linda essa planta, gente. Coloquei ela nesse vasinho também. É um vasinho quadrado. É tipo pote 15 esse daqui. Só quadrado e ele é mais baixinho. Muito linda essa planta. E a outra mudinha que ela me mandou de brinde, eu coloquei aqui, ó. Então ficou assim. Agora eu tenho duas Faraó. Olha, espero que ela se desenvolva lindamente aqui. Daqui um tempo essa aqui, ó, hora que ela enraizar, eu vou fazer uma poda nela. Essa aqui eu vou deixar ela crescer bem. E a Scarlet, eu plantei duas separadas e coloquei uma no meu arranjinho, que eu tinha tirado uma daqui. Que eu tenho a Scarlet, né? Só que é uma plantinha assim que eu queria mais dela. Muito linda. Eu ia ficar com uma das que eu trouxe, mas acabou não sobrando nenhuma pra mim. E essas aqui eu já tinha ela. Olha que delicadeza, gente, a florzinha dela. Que coisinha mais bonitinha. Ela é muito linda. Só que eu achei que ela desvariegata com facilidade.
Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Deixa um like aí pra mim, se inscreva por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por aqui a gente fala, né, de suculentas, jardim, vendas de suculentas. Então, deixa um like aí. Se aparecer a opção de hypar o vídeo, é, faça isso também, que ajuda demais o canal. E aí, se você não for inscrito, se inscreva. Eu agradeço, tchau e até o próximo!